Se você se identificou com esse assunto, fica comigo até o fim, porque o que vamos falar aqui pode desmontar a forma como você enxerga a si mesmo e as suas relações. Se você pudesse escolher entre resolver seus problemas ou ter razão sobre eles, qual você escolheria? Agora, olhe para a sua vida. Você ficou satisfeito com a resposta? Você diz que quer sair do buraco, mas toda vez que alguém te estende a mão, você encontra uma desculpa para não aceitar a ajuda. Você reclama da dor, mas quando a possibilidade de cura aparece, surge um medo inexplicável, uma resistência que você não consegue nomear. A verdade é desconfortável, mas precisa ser dita. Muitas pessoas não querem se curar. Elas querem continuar sofrendo, mas com um pouco mais de conforto, um pouco mais de compaixão, um pouco mais de atenção. Isso não é uma acusação moral. É uma constatação clínica. Freud já havia identificado algo perturbador no funcionamento da mente humana. Existe uma força dentro de nós que nos empurra para a repetição, mesmo quando essa repetição é destrutiva. Ele chamou isso de pulsão de morte. E ela não funciona como um desejo consciente de morrer, mas como uma compulsão silenciosa de retornar ao familiar, mesmo que o familiar seja o sofrimento. Quando você se apresenta como vítima das circunstâncias, dos outros da vida, você não está apenas contando sua história. Você está ocupando uma posição psíquica específica, uma identidade que oferece benefícios inconscientes. A vítima não precisa se responsabilizar pelas próprias escolhas. A vítima sempre tem uma explicação externa para seus fracassos. A vítima recebe atenção, cuidado, compreensão. E, principalmente, a vítima nunca precisa enfrentar o terror da liberdade. Nietzsche entendeu isso de forma brilhante quando falou sobre o ressentimento. Para ele, o homem do ressentimento não consegue esquecer, não consegue perdoar, não consegue seguir em frente. Ele cultiva suas feridas como troféus, alimenta sua indignação como combustível para a própria existência. O ressentido precisa do seu algoz tanto quanto o algoz precisa da vítima. É uma dança macabra onde ambos se mantêm presos no mesmo padrão destrutivo. Mas aqui está o que mais incomoda. Você sabe disso. Em algum lugar da sua mente, você percebe que está escolhendo a posição mais confortável, mesmo que seja a mais dolorosa. Porque a dor conhecida é sempre mais segura que a alegria desconhecida. Porque ser responsável pela própria vida é infinitamente mais assustador que culpar os outros por ela. Vamos começar do início. Todo mundo tem uma história de sofrimento. Todo mundo passou por injustiças, decepções, traumas pequenos ou grandes. A diferença não está no que aconteceu com você, mas no que você fez com o que aconteceu. E aqui começa a se desenhar uma divisão fundamental entre duas formas de lidar com a dor. Aqueles que a transformam em combustível para crescer e aqueles que a transformam em identidade para se esconder. A vítima crônica não é aquela pessoa que passou por algo terrível. É aquela que fez do terrível a única lente através da qual consegue enxergar a vida. Ela não conta sua história para elaborar o trauma, mas para reafirmar sua posição de inferioridade diante do mundo. Cada relato é uma confirmação. Viu? Eu sou mesmo azarada. Eu sou mesmo rejeitada. Eu sou mesmo incompreendida. Freud observou que existe uma satisfação perversa na repetição de padrões destrutivos. Não é masoquismo no sentido sexual do termo, mas algo mais sutil e mais profundo. A mente humana tem uma tendência inexplicável de retornar aos mesmos lugares psíquicos, mesmo quando esses lugares causam sofrimento. É como se houvesse um imã invisível nos puxando de volta para o familiar, para o conhecido, para o previsível. Pense na sua própria vida por um momento. Quantas vezes você se viu repetindo os mesmos erros nos relacionamentos, escolhendo pessoas que te tratam mal, mas que te tratam mal de uma forma que você reconhece? Quantas vezes você sabotou oportunidades que poderiam te levar para longe da sua zona de sofrimento? Quantas vezes você interpretou gestos de carinho como manipulação e gestos de indiferença como confirmação do seu valor? Essa não é burrice. É algo muito mais complexo e muito mais inteligente do que parece. A mente inconsciente é uma máquina de sobrevivência, não de felicidade. E para ela, sobreviver significa permanecer no território conhecido, mesmo que esse território seja um campo minado emocional. A vítima crônica desenvolveu uma expertise em navegar pela dor. Ela sabe exatamente como se comportar quando está sofrendo. Sabe que palavras usar, sabe como conseguir atenção, sabe como justificar seus fracassos. Mas ela não sabe como se comportar quando está bem. Não sabe o que fazer com a paz. Não
sabe como lidar com pessoas que a tratam com respeito genuíno. Não sabe como interpretar momentos de alegria sem procurar a pegadinha por trás. A felicidade para a vítima crônica é um território estrangeiro onde ela não fala a língua local. E aí chegamos ao ponto crucial. Existe uma diferença abissal entre ser vítima de algo e escolher viver como vítima. Você pode ter sido vítima de abusos, abandonos, traições, injustiças. Isso é um fato histórico que ninguém pode negar ou minimizar. Mas a partir do momento em que você toma consciência do que aconteceu, você ganha uma escolha. Você pode usar essa consciência para se libertar ou para se aprisionar ainda mais. A vítima crônica escolheu o aprisionamento. Ela transformou sua história em uma jaula dourada onde ela é simultaneamente a prisioneira e a guardiã. Ela possui as chaves, mas não quer usá-las porque abrir a porta significa sair para um mundo onde ela não é mais especial, onde ela não tem mais desculpas, onde ela precisa se responsabilizar pelos próprios passos. Nietzsche chamaria isso de uma forma sofisticada de covardia. Para ele, o ressentido é aquele que não consegue afirmar sua própria força e precisa negar a força do outro para se sentir válido. Eu não consigo se transforma em eles não deixam. Eu tenho medo vira eles são cruéis. Eu não sei se torna eles escondem de mim. Observe como isso funciona na prática. A vítima crônica sempre tem uma explicação externa para seus problemas internos. Se ela não consegue manter relacionamentos, é porque os homens são todos iguais, ou as mulheres são todas interesseiras. Se ela não progride no trabalho, é porque o chefe não gosta dela, ou existe um complô contra ela. Se ela não se sente feliz, é porque a família não a apoia, ou os amigos são invejosos. Ela nunca pergunta: o que em mim atrai pessoas que me tratam mal? Nunca questiona: que sinais eu emito que fazem as pessoas se afastarem? Nunca investiga: o que em mim tem tanto medo da responsabilidade? Porque essas perguntas colocariam o poder de transformação nas mãos dela. E ter poder significa não ter mais desculpas. A vítima crônica prefere a impotência à responsabilidade, prefere a queixa à ação, prefere o drama à solução, porque no drama ela é a protagonista sofrida, a heroína incompreendida, a mártir que carrega a cruz de uma vida injusta. Na solução, ela seria apenas mais uma pessoa comum vivendo uma vida comum, sem plateia para seus lamentos, sem público para suas tragédias pessoais. Se isso já fez você repensar algo, deixa aqui nos comentários. Eu leio tudo. E talvez você ajude alguém que está passando pela mesma coisa. Mas aqui está a questão mais profunda. Esse vício em ser vítima não surge do nada. Ele tem raízes muito específicas, geralmente plantadas na infância, regadas durante a adolescência e florescendo na vida adulta como uma árvore venenosa que dá frutos amargos, mas familiares. A criança que cresceu em um ambiente onde só recebia atenção quando estava ferida aprendeu uma lição perigosa. Sofrimento é igual a amor. A criança que descobriu que suas lágrimas eram mais poderosas que suas conquistas desenvolveu uma estratégia de sobrevivência baseada na fragilidade performática. A criança que percebeu que sendo o coitadinho da família ganhava privilégios que não conseguiria de outra forma transformou a vitimização em moeda de troca. Essa criança cresce e vira um adulto que inconscientemente reproduz esses mesmos padrões. Ela não consegue receber amor quando está bem, só quando está mal. Ela não consegue chamar atenção pelos seus sucessos, só pelos seus fracassos. Ela não consegue se sentir importante sendo forte, só sendo frágil. Freud entendia que nós somos governados por duas forças fundamentais. Eros, a pulsão de vida, que nos empurra em direção ao crescimento, ao prazer, à conexão, e Thanatos, a pulsão de morte, que nos puxa de volta para a inércia, para o conhecido, para o estado anterior de não tensão. A vítima crônica é uma pessoa onde Thanatos ganhou a batalha. Ela não quer morrer no sentido literal, mas quer voltar para o útero psicológico, onde não precisava tomar decisões difíceis nem enfrentar as consequências dos próprios atos. A compulsão à repetição que Freud identificou é exatamente isso. Nós tendemos a recriar indefinidamente as mesmas situações que nos causaram sofrimento no passado. Não porque gostamos de sofrer, mas porque é o único tipo de situação que sabemos como manejar. É como um viciado que sabe que a droga vai destruí-lo, mas não consegue parar porque é a única forma de lidar com a ansiedade que ele conhece. A vítima crônica está viciada no próprio drama. Ela precisa da próxima crise, da próxima traição, da próxima decepção para se sentir viva, para se sentir relevante, para se sentir ela mesma. Sem o sofrimento, ela não sabe quem é. Sem os problemas, ela não tem assunto.
Sem as queixas, ela não tem identidade. E aqui surge um fenômeno interessante que eu observo há décadas em consultório. Essas pessoas sabotam, de forma inconsciente, qualquer tentativa genuína de ajuda. Se você oferece uma solução prática, elas encontram 1000 razões pelas quais não vai funcionar. Se você sugere uma mudança de perspectiva, elas explicam por que seu caso é diferente. Se você aponta um padrão destrutivo, elas se ofendem e dizem que você não as entende. Por quê? Porque a solução é uma ameaça para a identidade delas. Se o problema se resolve, quem elas vão ser? Se a dor desaparece, sobre o que elas vão falar? Se ninguém mais as machuca, como elas vão explicar seus fracassos? Nietzsche foi cirúrgico ao analisar essa dinâmica. Para ele, o homem do ressentimento desenvolveu uma moral de escravos, onde a fraqueza é transformada em virtude e a força é demonizada. Eu sou boa porque sou fraca, diz a vítima crônica. Eu sou pura porque sou sofredora. Eu sou superior moralmente porque sou inferior na prática. Essa inversão de valores cria uma armadilha psicológica mortal. A pessoa passa a se orgulhar da própria incapacidade, a se vangloriar da própria impotência, a cultuar a própria fragilidade. Ela não quer deixar de ser fraca porque isso significaria abrir mão da superioridade moral que a fraqueza lhe confere. Observe isso ao seu redor. Observe como algumas pessoas falam de seus traumas não com a dor genuína de quem busca cura, mas com o orgulho secreto de quem coleciona medalhas de sofrimento. Eu passei por isso e por aquilo outro. Como se cada ferida fosse um troféu, cada cicatriz fosse uma conquista, cada lágrima fosse uma prova de valor. Essa não é elaboração de trauma. Isso é fetichização do sofrimento. A pessoa não está processando a dor para se libertar dela. Está cultivando a dor para se definir através dela. Ela não quer curar a ferida porque a ferida virou sua marca registrada, sua assinatura existencial, seu cartão de visitas para o mundo. E o mais perturbador é que isso funciona. A sociedade moderna tem uma compaixão automática por quem sofre, independentemente do motivo do sofrimento. Nós fomos treinados para não questionar a dor alheia, para não investigar se aquela dor é genuína ou performática, para não perguntar se a pessoa realmente quer ajuda ou só quer atenção. A vítima crônica explorou essa brecha social. Ela descobriu que pode obter recursos emocionais, financeiros, sociais simplesmente ocupando a posição de coitadinha. Não precisa desenvolver habilidades, não precisa oferecer valor, não precisa crescer como pessoa. Basta manter-se perpetuamente ferida, perpetuamente necessitada, perpetuamente incapaz. E quando alguém ousa sugerir que talvez ela tenha alguma responsabilidade na criação dos próprios problemas, ela se ofende profundamente. Como você pode culpar a vítima? Como você pode ser tão insensível? Como você pode não ver que ela é a parte frágil dessa história? Mas aqui está a diferença crucial. Responsabilidade não é culpa. Ninguém é culpado por ter sido abusado, abandonado, traído, humilhado. Essas coisas acontecem e quando acontecem, você é genuinamente uma vítima. Mas você tem a responsabilidade de escolher o que fazer com essa experiência. Você pode usá-la para crescer ou para estagnar, para se fortalecer ou para se eternizar na posição de coitadinho. A vítima crônica confunde essas duas coisas propositalmente. Ela diz que você está culpando ela pelo passado quando você está apenas pedindo que ela se responsabilize pelo presente. Ela acusa você de falta de empatia quando você está tentando devolver o poder para as mãos dela. Existe uma diferença fundamental entre quem passou por algo terrível e está lutando para se recuperar e quem passou por algo terrível e fez disso uma carreira. O primeiro usa a dor como combustível para a transformação. O segundo usa a dor como muleta para a estagnação. O primeiro fala do trauma para elaborá-lo. O segundo fala do trauma para perpetuá-lo. Jung diria que a vítima crônica está identificada com o arquétipo da criança ferida, mas se recusa a fazer a jornada natural em direção ao herói que enfrenta seus próprios dragões. Ela quer permanecer eternamente na primeira fase da história, onde ela é a donzela em perigo esperando que alguém venha salvá-la. Ela não quer descobrir que tem força suficiente para se salvar sozinha porque isso a obrigaria a deixar de ser a donzela. Freud observou que existe algo chamado de ganho secundário em muitos sintomas psicológicos. A pessoa desenvolve um sintoma para resolver um conflito inconsciente, mas depois descobre que esse sintoma traz benefícios inesperados. A histérica que desmaia quando está em situações constrangedoras não precisa mais enfrentar constrangimentos. A fóbica que não consegue sair de casa não precisa mais lidar com as complexidades do mundo exterior. A vítima crônica que não consegue se relacionar não precisa mais correr o risco de ser abandonada.
O sintoma resolve o problema inicial, mas cria um problema maior. A pessoa perde a capacidade de funcionar plenamente na vida. Ela troca a possibilidade de sofrimento pela garantia de limitação. É uma barganha terrível, mas é uma barganha que muita gente faz sem nem perceber. A vítima crônica fez essa barganha. Ela trocou a possibilidade de ser ferida pela garantia de nunca ser plenamente feliz. Ela trocou o risco de fracassar pela certeza de nunca tentar de verdade. Ela trocou a chance de ser rejeitada pela segurança de nunca se expor completamente. O mais trágico é que ela não percebe que está fazendo essa troca. Ela genuinamente acredita que é o mundo que não permite que ela seja feliz. Ela realmente pensa que são os outros que impedem que ela cresça. Ela sinceramente sente que é vítima das circunstâncias, não co-criadora das próprias circunstâncias. Nietzsche chamou isso de má consciência, uma forma de auto-engano onde a pessoa inverte causa e efeito para manter sua visão de mundo intacta. Eu não tenho medo de me relacionar, são os homens que são todos iguais. Eu não tenho preguiça de trabalhar, é o sistema que não dá oportunidades. Eu não tenho dificuldade para aceitar críticas, são as pessoas que são muito duras comigo. Essa inversão serve para proteger o ego da pessoa de uma verdade insuportável. Ela tem mais poder sobre sua vida do que gostaria de admitir. Porque ter poder significa ter responsabilidade. E ter responsabilidade significa não poder mais culpar ninguém pelos próprios fracassos. Vou te dar um exemplo prático. Conheço uma mulher que há 15 anos reclama que não consegue encontrar um homem decente. Ela já namorou dezenas de caras, todos iguais, irresponsáveis, mentirosos, emocionalmente indisponíveis. Ela conta essas histórias como se fosse uma vítima de uma conspiração universal contra a sua felicidade amorosa. Mas quando você olha mais de perto, você percebe um padrão interessante. Ela sempre escolhe homens que dão sinais claros de instabilidade desde o início. Ela sempre ignora red flags óbvias porque está encantada com o charme superficial. Ela sempre se envolve rapidamente demais, investindo emocionalmente antes de conhecer a pessoa de verdade. E quando eu sugiro isso para ela, quando aponto que talvez ela tenha alguma responsabilidade na escolha desses parceiros, ela se ofende profundamente. Como eu posso culpá-la por ser enganada? Como eu posso sugerir que ela está atraindo conscientemente pessoas problemáticas, mas eu não estou culpando ela por ser enganada? Eu estou tentando mostrar que ela tem mais controle sobre esse processo do que imagina. Se ela conseguir identificar seus próprios padrões de escolha, ela pode mudá-los. Se ela conseguir entender o que nela atrai pessoas emocionalmente indisponíveis, ela pode trabalhar nisso, mas ela não quer ouvir isso, porque isso significaria que ela não é uma vítima passiva do destino cruel, mas uma participante ativa na criação dos próprios problemas. E se ela é participante ativa, então ela tem poder para mudar. E se ela tem poder para mudar, então ela não tem mais desculpas para não mudar. Essa é a armadilha da vitimização crônica. Ela oferece uma explicação confortável para o sofrimento, mas remove toda a possibilidade de solução. Se você é vítima passiva das circunstâncias, você não precisa fazer nada para melhorar sua situação, mas também não pode fazer nada para melhorar sua situação. Se esse vídeo está te incomodando, é um bom sinal. Curte, compartilha com alguém que precisa escutar isso e vamos juntos mais fundo. Freud descobriu algo perturbador sobre a natureza humana. Nós não somos governados apenas pelo princípio do prazer, como ele inicialmente pensou. Existe algo em nós que busca ativamente a repetição de experiências dolorosas. Ele chamou isso de compulsão à repetição e associou isso à pulsão de morte. Não é que nós conscientemente queremos sofrer, é que nós inconscientemente preferimos o sofrimento familiar ao prazer desconhecido. É mais seguro ficar na dor que conhecemos do que arriscar uma alegria que não sabemos como manejar. A vítima crônica é o exemplo perfeito dessa dinâmica. Ela reclama do sofrimento, mas sabota qualquer tentativa de sair dele. Ela pede ajuda, mas rejeita qualquer solução que funcione de verdade. Ela diz que quer mudar, mas faz de tudo para manter as coisas exatamente como estão. Quando você observa esses padrões de perto, você percebe que existe uma inteligência perversa por trás da vitimização crônica. A pessoa desenvolve uma habilidade quase genial para transformar qualquer situação positiva em confirmação de sua desgraça. Se alguém é gentil com ela, é por pena. Se alguém a elogia, é por educação. Se alguém quer ajudá-la, tem segundas intenções. Se alguém a ama, é porque não a conhece direito ainda. Essa capacidade de envenenar qualquer experiência boa não é acidental. É um mecanismo de defesa sofisticado que protege a pessoa da possibilidade aterrorizante de que talvez ela mereça coisas boas, talvez ela seja capaz de ser feliz, talvez ela tenha valor além do seu sofrimento.
Porque se ela merece coisas boas, por que não as tem? Se ela é capaz de ser feliz, por que escolhe ser infeliz? Se ela tem valor além do sofrimento, por que se define apenas através dele? Essas perguntas são insuportáveis para a vítima crônica, porque forçam ela a confrontar sua própria cumplicidade na criação da vida que ela tanto critica. É mais fácil acreditar que o mundo é cruel e injusto do que admitir que talvez ela tenha rejeitado as oportunidades de bondade que apareceram no caminho. Nietzsche entendeu isso profundamente quando escreveu sobre o ressentimento. Para ele, o ressentido não consegue dizer sim para a vida porque desenvolveu uma expertise em dizer não. Ele não consegue afirmar suas próprias possibilidades porque se especializou em negar as possibilidades dos outros. Aquela pessoa só teve sucesso porque teve sorte. Aquele casal só é feliz porque não se conhece direito. Aquele amigo só está bem porque não passou pelo que eu passei. A vítima crônica precisa diminuir a alegria alheia para justificar sua própria tristeza. Essa é uma das características mais tóxicas da vitimização crônica. Ela é contagiosa. A pessoa não consegue suportar ver outros sendo felizes porque isso questiona sua teoria de que a felicidade é impossível. Então ela se torna uma especialista em encontrar problemas onde não existem, em prever catástrofes onde há apenas pequenos obstáculos, em semear dúvidas onde há apenas esperanças ingênuas. Ela se torna uma profeta da desgraça, uma consultora, especializada em razões pelas quais as coisas vão dar errado. E o mais perturbador é que muitas vezes ela está certa. Não porque ela tem poderes divinatórios, mas porque ela desenvolveu uma habilidade impressionante para identificar e magnificar qualquer sinal de problema. Isso cria um ciclo vicioso mortal. A vítima crônica prevê que as coisas vão dar errado. Ela age de forma a tornar essa previsão mais provável. Quando as coisas efetivamente dão errado, ela usa isso como prova de que estava certa desde o início. Eu não disse? Eu sabia que ia acontecer isso. Comigo é sempre assim. Freud chamaria isso de uma profecia autorrealizável governada pela pulsão de morte. A pessoa inconscientemente organiza sua vida de forma a confirmar suas piores expectativas sobre si mesma e sobre o mundo. Vou te contar sobre um paciente que tive anos atrás. Ele chegou no consultório dizendo que todas as mulheres com quem ele se relacionava acabavam o traindo. Era a 5ª vez consecutiva que isso acontecia e ele estava convencido de que tinha alguma maldição sobre ele. Quando começamos a investigar mais profundamente, descobrimos algo fascinante. Ele sempre escolhia mulheres que estavam saindo de relacionamentos complicados. Sempre se posicionava como um amigo compreensivo que estava ali para consolar. Sempre pressionava por exclusividade antes que a mulher tivesse tempo de elaborar o término anterior. Em outras palavras, ele inconscientemente criava todas as condições necessárias para ser traído. Não porque ele conscientemente queria ser traído, mas porque ser traído confirmava sua visão de mundo e sua identidade como vítima dos caprichos femininos. Quando apontei isso para ele, sua primeira reação foi se ofender. Como eu podia sugerir que ele estava pedindo para ser traído? Isso era culpabilização da vítima, era crueldade psicológica, era falta de empatia. Mas depois de algumas sessões, ele começou a perceber o padrão. Ele começou a entender que não era culpado pelas traições que sofreu, mas era responsável pelas escolhas que fazia. Ele não merecia ser traído, mas estava consistentemente se colocando em situações onde a traição era altamente provável. Essa distinção entre culpa e responsabilidade é crucial para quebrar o vício em ser vítima. Você não é culpado pelo que fizeram com você, mas você é responsável pelo que faz com o que fizeram com você. Você não escolheu ser ferido, mas você escolhe o que fazer com a ferida. A vítima crônica confunde essas duas coisas porque a confusão serve aos interesses dela. Se responsabilidade é a mesma coisa que culpa, então ela nunca pode assumir responsabilidade por nada, sem se culpar por tudo. É uma falsa dicotomia que mantém ela presa na posição de impotência. Jung diria que ela está se recusando a fazer a individuação, o processo de se tornar uma pessoa completa e responsável por si mesma. Ela prefere permanecer no estado infantil, onde outras pessoas são responsáveis por sua felicidade e por sua dor. Mas a infantilização psicológica cobra um preço alto. A pessoa perde não apenas a capacidade de se machucar, mas também a capacidade de se alegrar. Perde não apenas a possibilidade de falhar, mas também a possibilidade de conquistar. Perde não apenas o risco de ser rejeitada, mas também a chance de ser genuinamente amada. Porque amor verdadeiro só acontece entre adultos emocionais. Crianças psicológicas podem despertar compaixão, proteção, cuidado, mas não amor no sentido pleno da palavra. Elas podem ser cuidadas, mas não podem ser parceiras. Podem ser protegidas, mas não podem proteger. Podem receber,
mas tem pouco para oferecer. A vítima crônica está presa nessa dinâmica infantil onde ela sempre recebe e nunca dá, sempre é cuidada e nunca cuida, sempre é compreendida e nunca compreende. É uma posição existencial extremamente limitada, mas é uma posição que ela conhece bem e onde se sente segura. A pergunta que não quer calar é esta: o que você ganha sendo vítima que não conseguiria sendo protagonista da própria vida? Porque existe um ganho, sempre existe. Ninguém se mantém em uma posição por décadas se essa posição não oferece algum tipo de recompensa, mesmo que essa recompensa seja amarga. Talvez você ganhe atenção. Talvez você ganhe cuidado. Talvez você ganhe a sensação de superioridade moral que vem de ser sempre a parte mais frágil da história. Talvez você ganhe a desculpa perfeita para nunca ter que arriscar, nunca ter que tentar, nunca ter que enfrentar a possibilidade de fracassar tentando ser feliz. Mas principalmente, talvez você ganhe a ilusão de controle. Porque quando você é vítima das circunstâncias, pelo menos você sabe qual é o seu papel no filme. Você sabe que vai sofrer, você sabe como sofrer, você sabe o que esperar do sofrimento. É uma forma perversa de previsibilidade em um mundo que, de outra forma, seria assustadoramente incerto. Freud percebeu que a repetição compulsiva dá uma sensação de domínio sobre situações traumáticas. A criança que brinca de médico, depois de uma cirurgia, está tentando processar e controlar uma experiência onde ela foi completamente passiva. A vítima crônica faz algo similar. Ela recria indefinidamente situações onde ela é maltratada, porque pelo menos assim, ela tem algum controle sobre quando e como o maltrato acontece. É uma estratégia de sobrevivência que fez sentido em algum momento da vida dela. Provavelmente na infância, quando ela realmente era impotente diante de adultos que a feriram. Naquela época, aceitar a posição de vítima pode ter sido a única forma de manter alguma dignidade, alguma coerência interna, alguma esperança de que alguém viria salvá-la. O problema é que ela nunca atualizou essa estratégia. Ela continua operando com o software emocional de uma criança ferida, mesmo tendo agora o corpo e as responsabilidades de um adulto. Ela continua esperando que alguém venha salvá-la, mesmo tendo agora o poder de se salvar sozinha. Nietzsche diria que ela precisa fazer uma transvaloração dos valores. Precisa parar de ver a força como algo ameaçador e a fraqueza como algo virtuoso. Precisa parar de interpretar a responsabilidade como punição e a liberdade como abandono. Precisa parar de confundir crescimento com traição de si mesma, porque existe uma lealdade doentia que muitas pessoas desenvolvem em relação ao próprio sofrimento, como se abandonar a dor fosse trair as pessoas que as feriram, ou trair a criança ferida que elas foram um dia, ou trair alguma versão idealizada de si mesmas como mártires incompreendidas. Se eu parar de sofrer, quem vai lembrar do que fizeram comigo? Se eu ficar bem, vou estar minimizando a gravidade do que passei? Se eu for feliz, vou estar traindo todas as outras pessoas que passaram pelas mesmas coisas que eu e não conseguiram superar? Essas são as perguntas secretas que assombram a vítima crônica. E a resposta para todas elas é a mesma. Você não precisa carregar a dor do mundo nas costas. Você não é responsável por manter viva a memória de todas as injustiças que já foram cometidas. Você não precisa se sacrificar no altar da solidariedade com outros sofredores. Sua felicidade não diminui o sofrimento de ninguém. Sua cura não invalida a dor de ninguém. Sua força não envergonha a fraqueza de ninguém. Você tem o direito, mais que isso, você tem a responsabilidade de viver a melhor vida que conseguir construir com as ferramentas que tem disponíveis. Mas para isso, você precisa estar disposto a abrir mão da identidade de vítima. Precisa estar disposto a trocar a segurança do sofrimento conhecido pela incerteza da alegria por descobrir. Precisa estar disposto a assumir total responsabilidade pela sua vida daqui para frente, mesmo sabendo que você não teve responsabilidade alguma pelos traumas que te trouxeram até aqui. É uma troca assustadora. É muito mais fácil continuar culpando os pais, os ex-namorados, os chefes, a sociedade, o destino. É muito mais confortável continuar na posição de quem foi injustiçado e merece reparação. É muito mais simples continuar esperando que o mundo mude para se adequar às suas necessidades do que mudar você para se adequar às possibilidades que o mundo oferece. Mas a verdade é que ninguém vai vir te salvar. Não da forma como você imagina, não da forma como você precisa, não da forma como você merece. As pessoas podem te apoiar, te amar, te orientar, mas a jornada de volta à vida plena você vai ter que fazer sozinho. Um passo de cada vez, uma escolha de cada vez, uma responsabilidade de cada vez. E talvez seja exatamente isso que você mais teme. Não o fracasso, não a rejeição,
Não a dor, mas o sucesso. A possibilidade aterrorizante de que você seja capaz de ser feliz, de que você mereça coisas boas, de que você tenha valor além das suas feridas. Porque se você descobrir isso, você vai ter que abandonar para sempre a versão de si mesmo que encontrou segurança na fragilidade. Vai ter que se despedir da criança ferida e abraçar o adulto responsável. Vai ter que trocar o papel de vítima pelo papel de protagonista. E protagonistas não têm desculpas. Eles têm escolhas. A última pergunta que eu deixo para você é esta: você está pronto para abrir mão do seu sofrimento? Não porque você não merecia coisa melhor no passado, mas porque você merece coisa melhor no futuro. Não porque as pessoas que te feriram estavam certas, mas porque a vida que você pode construir daqui para frente é mais importante que a vida que te foi negada até aqui. O vício em ser vítima é real, é poderoso e está matando lentamente a pessoa mais importante da sua vida, você mesmo. A cura não é fácil, não é rápida e definitivamente não é confortável, mas é possível. E talvez seja a única coisa que realmente importa. Se algo aqui te atravessou, esse canal pode te ajudar a continuar cavando. Se inscreve, deixa o like e, principalmente, não foge do que te provoca, porque é exatamente no desconforto que mora a possibilidade de transformação. E você merece descobrir quem você pode ser quando para de se definir apenas por aquilo que fizeram com você.